meses de Natal. Natal consumo, Natal consumo bem. Papai Noel, Jesus. A lenda do Papai Noel foi uma invenção dos Estados Unidos. O escritor Clement Moore escreveu o poema Uma Visita de São Nicolau, com a imagem de Santa Claus dando presentes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Papai Noel chama a atenção sobre si. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Renas puxando um trenó. Jesus levou Maria num jumento. Sentado num trono nos shoppings. Deitado num berço de palha. Muitas árvores piscando. Uma estrela de Belém reluzindo. Adorado pelo Deus Consumo. Adorado pelos magos do Oriente. Artistas cantando músicas populares. Anjos cantando hinos celestiais. Os pobres ficam de fora, só olhando. Os pastores pobres o adoram. Amigo secreto, amigo revelado. Presentes comprados, o maior presente doado. Mesa farta, casas abastadas, o pão da vida que sacia a todos. Entra nas casas pela chaminé, eis que estou à porta e bato. Glória ao Papai Noel, exaltado em lucrativas propagandas que frustram pais sem condições de comprar presentes natalinos, nem podem explicar para os seus filhos o porquê de um mundo tão injusto e desigual. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens e mulheres de boa vontade, a quem Ele quer bem. Menino nasceu, como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus. Bom dia! Mais uma vez a gente está aqui e a gente está aqui para celebrar, a gente está aqui para realmente comemorar o nascimento desse que é o nosso Salvador. E como é bom a gente poder, em tudo que a gente faz, a gente poder lembrar do porquê que a gente tem essa esperança no mundo tão desesperançoso, mas a nossa esperança ela não está na gente mesmo. A gente tem um Salvador, Jesus é esse Salvador. Então, que você nesse momento você possa se concentrar no que vai acontecer. A gente quer te convidar para você fazer parte de tudo que vai acontecer aqui hoje. Faça parte das músicas que você vai ouvir, cante junto. Faça parte da palavra que você vai ouvir e a gente tem certeza que Deus tem muita coisa boa para falar para você. Então esteja pronto, esteja aberto ao que Deus tem para você. Eu queria te convidar a gente orar junto agora. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus maravilhoso. Nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus que fala com a gente. E o que a gente pede é, vem, fala com cada um de nós, porque nós somos necessitados de Ti, meu Pai. Então, em nome de Jesus, fala conosco e que a gente possa Te ouvir, que a gente possa ouvir a Tua voz e Te encontrar nesse momento, Paizão. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. É isso aí, esteja pronto agora e vamos curtir esse momento agora com Deus e com os nossos irmãos que estão em lugares diferentes, mas que juntos a gente está unido em espírito. É isso aí. Olá, bom dia. Eu gostaria de te pedir agora para você deixar um pouco as suas preocupações de lado, deixar um pouco das suas angústias de lado e adorar a Deus. Vamos cantar juntos, mesmo você aí na sua casa. Vamos adorar a Deus juntos nesse momento, amém? De coração pra coração, faço dos meus dias oferta de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios
destino em ti, meu motivo em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés, tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, sua casa sou eu, Deus meu, fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança, em ti, meu destino, em ti, meu motivo, em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés, tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, sua casa sou eu, Deus meu, fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Aqui, aos teus pés, Senhor, tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, sua casa sou eu, Deus meu, fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Bom dia, irmãos e irmãs. Olá para você que nos assiste nessa transmissão em outros horários. Hoje, nesse quarto domingo do Advento, nós continuamos a nossa série e o título da mensagem de hoje é O Salvador do Mundo. Bom, o capítulo 2 do Evangelho de Lucas narra o nascimento de Cristo. E dos versículos 1 a 7 dessa passagem é descrito não apenas o anúncio do Cristo, de seu nascimento, mas logo depois, de 8 a 20, a gente percebe a repercussão que esse anúncio teve. Então, o motivo que leva José e Maria a viajarem para Belém foi o recenseamento, decretado pelo imperador de Roma. E, periodicamente, as autoridades romanas elas decretavam recenseamentos nas regiões do império, que era vasto, que era amplo, e era para recadastrar a população e saber quanto cada pessoa tinha que pagar de imposto. Veja bem, nada novo debaixo do sol. Os mais ricos pagavam imposto sobre a terra e sobre os bens que possuíam, enquanto os mais pobres pagavam pelo número de filhos que tinham. Às vezes, o imposto total chegava a mais de 50% dos rendimentos de uma pessoa, de acordo com os historiadores e com os biblistas. E aqui Lucas, nesse capítulo, procura apresentar uma diferença significativa
entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João. João Batista nasce na sua casa, na sua própria terra, nasce no meio dos parentes e dos vizinhos e é acolhido por todos. Esse é o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Enquanto que Jesus nasce no desconhecido, fora de sua terra, no meio dos pobres, fora de um ambiente da sua família e da sua vizinhança. Não havia lugar para ele na hospedaria e ele teve que ser deitado numa manjedoura, né? O que isso mostra então para a gente? Ainda no primeiro capítulo de Lucas, quando Maria se encontra com Isabel e o bebê que se agita na sua barriga, ao se encontrarem, se envolverem naquele encontro tão glorioso, ela fica cheia do Espírito Santo e diz: abençoada é a criança em seu ventre. Aqui a gente tem um postulado bíblico de que a vida humana começa no ventre. Essas mulheres adoraram a Deus a partir das crianças que estavam ali, né, no seu ventre. No capítulo 1 de Lucas, quando Maria se encontra com Isabel e o bebê se agita em sua barriga e ela fica cheia do Espírito Santo, ela diz: abençoada é a criança em seu ventre. A vida humana começa no ventre. O Evangelho de Jesus nos diz que a vida e a morte testemunham a natureza inigualável da sua realeza e do seu reino. É bem verdade. Mas espera, antes não tinha credo apostólico, não tinha credo niceno, não tinha catecismos, não tinha didaquê, não tinha nem os evangelhos, não havia o Novo Testamento. Então todos esses recursos da tradição, que nós chamamos de depósito da fé, ainda não existiam nessa época. Então é importante perceber aqui o que é que os autores, os evangelistas, querem registrar, o que o nascimento de Jesus significa. Eles apontam que Jesus é o único qualificado para ser rei. Você não conta uma história de uma criança assim: olha, esse é meu filho, essa é minha filha, ele nasceu e morreu. Às vezes, a tradição cristã dá um salto, apresentando a história do nascimento e a morte, sem desconsiderar, e eu tenho certeza absoluta que nós buscamos sempre rememorar, né, aquilo que vivemos com as vidas das crianças, com as vidas que pertencem às nossas relações e apreciar tudo o que se refere à vida, a esses momentos. É mais ou menos esse o empenho dos escritores em registrar esses fatos. Então é importante perceber o que é que eles buscam enfatizar aqui. O Evangelho de Mateus vai trazer uma linhagem de Jesus através de José, um descendente de Davi, uma vez que somente um filho de Davi poderia reinar como Messias. Essa é uma perspectiva muito presente nos Salmos, né, em várias profecias do Antigo Testamento, e aqui como exemplo o Salmo 89. Se você acompanhou as leituras bíblicas deste período do Advento, você vai observar que várias delas conversavam entre si e apontavam para essa expectativa messiânica, o Salvador virá. E o Evangelho de Lucas, ele traça do mesmo modo a linhagem de Maria até Davi. E com isso qualifica duplamente Jesus, apresentado nesse Evangelho enquanto aquele que será o Messias, que é o Messias que vem ao mundo. Contudo, o Messias também é aquele que precisa ser o Filho do céu. Como diz o Salmo 2, Jesus é aquele que nasceria como o único Filho de Deus, de uma virgem. Sendo ainda Maria virgem, o anjo Gabriel assegurou a Maria que o poder do Altíssimo lhe daria a capacidade de conceber, ainda sendo virgem. E é por isso que o santo bebê poderia ser chamado de Filho de Deus. Como é que a gente anuncia o nascimento de uma criança? Como é que se conta em nossos dias a história de uma gravidez? Muita gente nesse período de pandemia, e muita gente querida, anunciou por meio de Facebook, por meio do grupo da família, colocou lá a fotinho do ultrassom no WhatsApp, né? São esses os anúncios. Vocês, mães e pais que nos ouvem, tiveram um anúncio em algum momento da gravidez de vocês enquanto família de seus filhos. E como foi?
né? A gente liga para a família, comunica com muita alegria. Pois bem, essa passagem bíblica diz que o anúncio dessa criança foi feita por um anjo. O que isso quer nos dizer? Era costume também no Império Romano que poetas, que oradores declarassem paz e prosperidade no nascimento de alguém que se tornaria rei, que se tornaria imperador um dia. Mas Lucas registra as boas novas de alegria e de paz ocasionada pelo nascimento dessa criança, que vem e que será chamada Jesus Cristo. Então Lucas usa toda a metodologia da sua época, todos os recursos para enfatizar isso no texto. As genealogias, tanto de Mateus como também de Lucas, cada uma com suas características, né? Elas querem mostrar que Jesus é o Salvador universal. O empenho do escritor aqui é mostrar que as Escrituras virão a se cumprir e ela estrutura essa abertura para que a gente perceba a verdadeira chegada do Rei. Se a gente lê ou ouvir, são muito lindos os hinos, né? Os grandes poemas em Lucas 1, conhecidos como o Magnificat ou o Benedictus, os cânticos de Maria, né? E Zacarias, no capítulo 1, eles falam do cumprimento dessas promessas, dos propósitos antigos de Deus naquele futuro nascimento de João Batista e de Jesus, aquele que prepara o caminho e aquele que é o caminho. O conteúdo dos evangelhos busca enfatizar aos leitores, para que vocês creiam que o Messias, o Filho de Deus, não é ninguém menos que Jesus. E o texto, vindo do grego, vem numa ênfase contrária, como se ficasse, em outras palavras, este Jesus não é alguma outra pessoa, ele é o Messias. Neste homem, e somente nele, é que vemos a forma como Deus vivo está estabelecendo o seu reino. E nas escrituras judaicas, o enredo ali da história de Israel aponta para isso. O Criador do universo, o Eterno, que escolheu e chamou Israel para ser o povo por meio do qual Deus irá redimir o mundo. O chamado de Abraão, desde Gênesis 12, é uma resposta a essa condição humana caída, E o que Deus passa a fazer a partir de Israel tem um propósito em relação ao mundo inteiro. É essa conexão que os evangelistas buscam aqui trazer e apresentar aos seus leitores. Então, se Jesus é o Messias, é por meio da sua carreira pública, também de sua morte, consequentemente ressurreição, e não de outra coisa, que esse Deus de Israel está cumprindo e estabelecendo o seu reino aqui na terra, mas também no céu. Por isso a gente não pode saltar do nascimento para a morte. Imagina, ninguém faz isso na vida e não poderíamos fazer isso com a história de nosso Senhor. É necessário olhar para os evangelhos como foi que Jesus andou, se relacionou, se envolveu com o seu tempo aqui na terra, e isso também é algo que soma a missão da igreja, E o anúncio dessa criança, a gente vai perceber aqui que é feito por um anjo. Esse anúncio não foi feito nos grandes salões de festas, não foi feito na corte, mas foi feito para pastores. O que Deus está tramando com isso? Mandando o seu filho aqui para a terra, apontando que o seu reino está chegando. Nós temos aqui nos versículos 8 e 9 os primeiros convidados, aqueles que de primeiríssima mão receberam essa notícia do nascimento do Filho de Deus. Deus escolhe os pastores que estavam ali próximo de Belém na noite para comunicar essa notícia. Geralmente o nascimento de um rei é cercado por uma grande festa, marcado por celebrações, por grande publicidade. Eu acho até que se fosse na pandemia, esses eventos mais nobres teriam uma live, Tudo foi live esse ano, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas, gente, Deus anuncia aqui o nascimento do seu Filho à noite a pessoas simples, improváveis aos olhos daquela sociedade. Lucas ecoa aqui Samuel e Davi, o menino que uma vez também sofreu isso por ser pastor de ovelhas e se torna um rei. É um aspecto muito forte do Evangelho, essa marca da simplicidade. Esse menino
dizem os evangelhos, viveu uma vida simples também na sua fase adulta, também no seu ministério. Um ministério que é marcado pela simplicidade desde o seu nascimento. E isso é tão subversivo diante de uma idolatria do consumo, de uma idolatria de mercado, onde a ganância, onde os recursos da criação, do meio ambiente são expropriados tantas vezes para se manter um estilo de vida em um ritmo frenético baseado na compra. O que tem o Deus menino, o Rei humilde, a nos mostrar com isso? Por que Deus escolhe esses pastores? Esse acontecimento, da forma que se mostra, nos dá uma pista de que o Evangelho veio para resgatar e dar dignidade a toda a pessoa humana. Os pastores, apesar de cuidarem das ovelhas, e algumas delas muitas vezes iam para os sacrifícios no templo, por uma questão cerimonial, essas pessoas não podiam participar desses eventos no próprio templo. Eles eram considerados impuros e, por essa razão, não eram bem vistos pela comunidade. É bem parecido com pessoas que vivem em regiões de praia e nunca foram à praia. Elas não se sentem parte daquele espaço. Quando você acessa dados de exclusão social, em regiões desse país, a gente vê pessoas que vivem na própria cidade de São Paulo e nunca foram à sua avenida principal. Então, esses pastores, além de ser um ofício que sofria uma certa discriminação, uma profissão sem prestígio social, eles eram trabalhadores noturnos, gente simples. E lembra aqui a música A Construção, do Chico Buarque, tem uma poesia que vai narrar aí a história de um trabalhador, mesmo que seja evidente a vida, a rotina desse trabalhador, o amor por sua família, ele sai, ele parte para o seu trabalho. E a poesia vai mostrando como esse trabalhador passa a ser visto como uma máquina. Na música, ele vai sendo destituído dessas características humanas e é visto como alguém que serve apenas para executar ações. Quantas vezes a sociedade vê pessoas apenas assim, como esse operário da música, como esses pastores que só serviam para cuidar das ovelhas, no entendimento da sociedade de sua época, E por que Deus aparece a estes? O que nos mostra o texto de Lucas quanto a isso? Para quem seria hoje o convite noturno do anjo para visitar o Filho de Deus? Será que seriam os entregadores de comida, trabalhadores noturnos com as suas mochilas vermelhas, os motoristas de aplicativo, Depois de um sábado legal, a gente chama o aplicativo e tem alguém lá de madrugada conduzindo aquele veículo. Profissionais da saúde, profissionais de hospitais, da limpeza, muitas vezes vigilantes noturnos, porteiros, babás, que algumas vezes saem das suas próprias casas e deixam as suas crianças. Não sei, mas Deus escolhe os pastores noturnos. Pela ótica do Evangelho, é assim que a gente deve proceder. E a gente tem então esse primeiro anúncio da Boa Nova, nos versículos 10 a 12. A primeira palavra do anjo é muito interessante: não tenham medo. O anjo diz: não tenham medo. E a segunda é alegria para todo o povo. A terceira que a gente encontra aqui é hoje. Em seguida, dissecando aqui esse versículo, a gente tem 3 nomes para identificar quem é Jesus. É o Salvador, é o Cristo e o Senhor. O Salvador é aquele que liberta todos de tudo que os amarra, de tudo que os oprime, de tudo que mata, de tudo que viola a dignidade da vida. E os governantes daquele tempo gostavam de usar o termo de que eles eram salvadores. O segundo termo é Cristo, que significa ungido ou Messias, que era também o título daquele futuro libertador. Significa que esse menino recém-nascido veio para salvar, para trazer esperança ao povo. E o Senhor, que era o nome que se dava ao próprio Deus. Então são os 3 maiores títulos que se possa imaginar. É a partir deste anúncio do anjo que o nascimento de Jesus como Salvador, Cristo e Senhor, é dado, é essa a notícia. Agora você imagina receber essa notícia da mais alta categoria, de um anjo. Ainda diz o texto que esses homens temeram. E o anjo diz: atenção, tem um sinal. Você vai encontrar o menino deitado.
deitado na manjedoura. Dá para acreditar nessa história depois do anjo narrar tudo isso? Você vai encontrá-lo por aí deitado no meio de uma manjedoura. Como é que seria essa crônica urbana? No meio dos pobres, no meio de algum lugar improvável. O jeito de Deus é um jeito diferente de se fazer as coisas. Agora, dos versículos 13, 14, nós temos o Cântico dos Anjos, conhecido como Gloria in Excelsis Deo, na sua expressão latina, muito bonito, muitos coros, né, muitas gravações aí sobre esse trecho. E glória no mundo de cima, paz no mundo dos homens entre nós, uma multidão de anjos que vem, que aparece, que desce dos céus. É o céu chegando na terra. As duas frases do refrão que eles cantam dão um resumo de que Deus tem uma finalidade com o seu projeto. E a primeira diz coisas que acontecem no mundo lá de cima. Glória a Deus nas alturas. Enquanto que a segunda diz o que vai acontecer aqui entre nós. Paz na terra aos seres humanos, por Ele amados. A salvação glorifica o nome de Deus. Os anjos que louvaram a Deus na primeira criação, desde o início, agora glorificam no evento que inaugura uma nova criação. É aquilo que o Salmo 85 está expressando. O céu beijou a terra, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Então, a adoração é sempre um ato responsivo das criaturas. É assim que nós respondemos aos feitos de Deus e aos efeitos de Deus sobre tudo, adorando, tal como os anjos. Diante das maravilhas que Deus põe no nosso caminho, a gente rende louvor, graça e adoração a Ele. E os anjos viram uma nova demonstração de amor de Deus. O Filho Eterno agora se torna um bebê. Os anjos declaram essa glória incomparável, a encarnação desse Filho Eterno, divino, agora entre nós, entre a humanidade. E por isso eles enchem a boca para louvar a Deus, louvar a salvação que se encarna na pessoa do Filho. Esse propósito da salvação também é um propósito da glória de Deus, né? Os anjos cantam sobre esse princípio que coloca Deus no início, no meio e no fim do seu propósito. Deus no centro da salvação, Deus no centro da nossa adoração. E depois de séculos, a glória de Deus voltou à terra na pessoa do Filho de Deus. O profeta Ezequiel chega a lamentar, Ezequiel 10, dizendo que a glória do Senhor se afastou e deixou o templo e foi embora. E agora a manjedoura humilde recebe o Santo dos Santos, novamente. A salvação providenciada a Deus na pessoa do Filho que nos leva, assim como os anjos, a render louvor e glórias a Deus. Então é chegado o príncipe da paz. Paz na Bíblia é muito mais do que uma trégua dos perrengues que a gente tem na vida, que a gente enfrenta de quando em quando ou sempre, quase sempre. Ela diz respeito a Shalom, ela aponta para essa paz plena, a prosperidade, esse bem-estar. É a terra que passa a funcionar como deveria ter sido ainda antes da ruptura, da queda, né? Nasceu o príncipe da paz. E Jesus Cristo está na terra, é por isso que os anjos cantam. A graça vem por meio de um bebê nascido em Belém. Com essa chegada do Messias, nós temos a ruptura entre o coração em trevas de uma natureza que busca a Deus, mas isso cessa, esse rompimento, essa inimizade. A luz do mundo chegou para guiar os nossos corações. E a maior dádiva de Deus aos homens chega na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Há um coro celestial, há um exército de anjos louvando esse feito. A palavra que o evangelista Lucas usa aqui diz respeito aos benefícios de Deus, a quem a Ele quer bem. Deus tem um favor que repousa sobre aqueles a quem Ele quer bem. É o bem viver que chega com a sua vontade de nos salvar, de nos alcançar, de se relacionar conosco. E os anjos então reconhecem
que Deus envia o seu Filho para salvar os próprios homens, a própria humanidade. Deus cumpre a sua promessa sobre a vinda salvadora de seu Filho. E os anjos cantam sobre Deus, o menino da manjedoura. Essa é a salvação e luz do mundo. E nós temos no trechinho aqui do 15 a 20, parte final já desse capítulo, mostrando que a palavra vai sendo acolhida, ela vai sendo encarnada. A palavra de Deus não é apenas um som que uma boca produz, ela é sobretudo um acontecimento. Deus age e fala. As nossas palavras têm um movimento de ação. O Van Hooser usa uma expressão de um teodrama, são atos cósmicos de Deus, são ações, são falas em que Deus faz com que todas as coisas passem a se converter para Cristo. Nesse sentido, Deus não apenas pronunciou promessas, mas Ele se comprometeu em cumpri-las, Ele participa, Ele se envolve junto ao seu povo na história. E os pastores dizem literalmente: vamos ver esta palavra que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Em seguida, Lucas diz que Maria guardava estas palavras, esses acontecimentos, aqui a junção entre palavras e atos, palavras e acontecimentos no seu coração, e as elaborava com grande alegria, com grande expectativa. Que essa palavra possa ir ao encontro do seu coração e que a gente possa guardá-la com alegria, com expectativa, tal como Maria. Então são duas maneiras de se perceber aqui e acolher essa palavra de Deus. Os pastores que se levantam para ir ver os fatos, o que aconteceu e verificar neles o sinal que foi dado pelo anjo. Então Deus sinaliza o seu reino o tempo todo, a mensagem da Boa Nova. E Maria, que guardava esses acontecimentos na memória, mas também os conferia em seu coração. Ou seja, ela reconhece aqui a Escritura e tenta, a partir disso, a partir da palavra, entender esses fatos novos na sua vida, iluminados a partir da vontade, da luz de Deus. Esse é o movimento que é feito na vida cristã, de entender o que estamos vivendo, submetê-los à vontade de Deus e guardar o que estamos vivendo em nosso coração. Então, irmãos, Natal é isso. Aqueles pastores viram o menino e foram alcançados pelo bom pastor. E ele vem como um braço forte, diz a palavra, que nos cuida, que nos acolhe, que nos sustenta como um rebanho de ovelhas. Isso que diz a palavra, é Deus vindo, Deus vivendo, Deus experimentando a nossa vida. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, essa renovação, essa restauração é revelada. Deus descortina o mistério da salvação a toda a criação e mostra, através do nascimento de Jesus, que o seu reino é chegado. Essas são as boas notícias que fizeram até os anjos adorarem, que nos leva a adorá-lo. Jesus é aquele que vai tornar conhecido o reino de Deus, a sua justiça e a paz sobre toda a terra. Então, novamente, ao longo da descrição do nascimento de Jesus, Lucas sugere que as profecias se realizaram. É esse um dos empenhos desse evangelista, tal como Mateus. E aqui para Lucas, algumas delas aparecem. Primeiro, a luz das nações, que foi anunciada pelo profeta Isaías. Nasceu o menino prometido pelo mesmo profeta. E o menino que devia nascer para dar alegria ao povo e trazer salvação também é uma profecia de Isaías. Ele nasce em Belém. É por isso que é o Messias prometido, conforme o profeta Miqueias tinha declarado. Então chegou o tempo dessa paz anunciada por Isaías, em que os animais, em que os seres humanos vão se reconciliar e farão desaparecer da terra toda a violência, toda a opressão, toda a injustiça. E o imperador romano, aquele que pensava ser o dono do mundo? Alguns líderes, inclusive, tolos, reis, chefes de Estado, pensam ser o dono do mundo, não é mesmo? Na realidade, ele também não passava de alguém que não deixou de cumprir o propósito de Deus. Sem saber, sem querer, obviamente, até o imperador, com seu decreto cruel, não passa, não viola o plano de Deus, pois o decreto
imperial fez com que Jesus pudesse nascer em Belém e realizar a profecia. Então, Deus continua sendo aquele que tem o governo, o poder sobre a história, apesar de seus líderes ímpios, infiéis, maus. E o que chama a atenção nesse texto são os contrastes, que na escuridão daquela noite brilha uma luz, onde o mundo, apesar de várias realidades em que a gente não vê, não percebe, o mundo do céu, o mundo celestial, parece que vem, desaba sobre a terra, no nosso mundo de baixo. E a grandeza de Deus que se manifesta diante da fraqueza de uma criança. A glória de Deus que se faz presente numa manjedoura de animais. O medo que é provocado pela aparição ao se encontrarem com os seres celestiais e que logo dá lugar a uma alegria. As notícias da parte de Deus nos levam a uma alegria. As pessoas que são marginalizadas, como aqueles pastores, são os primeiros a serem convidados no banquete do rei. Isso também ecoa nos evangelhos e no próprio ministério de Jesus. Os pastores, ao seguirem e ao obedecerem aquele chamado, aquela convocatória daquela boa notícia, encontram Deus ali, presente numa criança. Então, que a gente possa agora orar e gerar nesse nosso coração essa expectativa, dessa esperança que vem sobre nós. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos pelo seu amor que nos alcançou. Nós te louvamos por este feito tão importante, Senhor, a toda a criação. O Senhor vem até nós. O Senhor, de tanto nos amar, veio até nós, Deus, por meio do teu Filho Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, porque essa mensagem de boa nova, com o seu nascimento, trouxe-nos esperança, trouxe-nos alegria, tal como, Deus, a sua primeira vinda. O Senhor é aquele que vem para restaurar, para redimir todas as coisas. E nós oramos, ó Deus, para que neste tempo, neste período tão difícil, Deus, de desespero, que a tua esperança se faça presente. Nesse período de corações, Senhor, apagados, entristecidos, que a sua luz os encontre. Deus, que o Senhor encontre os lares, as famílias, as expectativas, Deus, levando a esperança da sua promessa eterna. Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor leve o seu amor em tempos de desafetos, em tempos de tanta tristeza, Senhor, em tempos de luto e de choro. Nós clamamos, ó Deus, para que essa boa notícia possa renovar os corações neste Natal que celebraremos. Que essa nossa expectativa, ao nos depararmos com a Sua palavra, com essas profecias, que a gente possa vivenciar e aquecer o nosso coração, Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que veio e que vem. Deus, que ainda, apesar de tudo, como Sua igreja, que o Senhor leve, Deus, a cada um de nós a espalhar essa mensagem em nossas casas, em nossas relações, Deus, em nossas amizades, ó Pai, em nossas famílias. Deus, usa a Sua igreja como aquela que sinaliza a Tua bondade, a Tua verdade e a Tua justiça. Faz isso em nós, Deus, cumpre em nós o Seu querer. Em nome de Jesus, esse é o nosso clamor, Deus, pois o Senhor é aquele que vive e reina com Deus Pai e com o Santo Espírito. É para a Tua glória que nós oramos, Senhor. Amém. Que você e a sua família possam ter um Natal abençoado, repleto de alegria e de esperança, naquele que veio e que vem para restaurar todas as coisas, o Salvador do mundo. Ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu
engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com braço forte derrubou governos, tronos exaltou o humilde que por ele esperou. Eu carrego por um pouco Salvador dentro de mim, eternamente estarei em ti. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Santo é o teu nome, todos que o temem têm misericórdia para se valer. Santo é o teu nome, todos que o temem têm misericórdia para se valer. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É isso aí, gente. Muito bom a gente poder ter ouvido um pouco mais sobre esse que é o nosso Salvador. Esse que vem ressignificar as nossas vidas. E se você foi tocado de alguma forma pelo que você ouviu, se o que você ouviu faz sentido e Deus tem falado contigo, o que a gente fala é, entre em contato com a gente tem aí o QR Code, aponta o seu telefone para cá, entra em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz de poder ouvir um pouco de você, de saber quem você é e de repente a gente poder estar nessa caminhada juntos, caminhando, sabendo que nós somos necessitados dele, que é o nosso Salvador. Esse que veio para o mundo trazendo esperança, esse que morreu uma morte maldita de cruz, mas ele ressuscitou para que dessa forma cada um de nós tenhamos vida e que a gente tenha uma vida plena. Então é isso, a gente vai orar nesse momento para que a gente possa realmente se conectar mais uma vez aqui com Deus e pedir para que Ele venha ao nosso auxílio. Paizão, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama a tal ponto de vir na forma do Teu Filho Jesus, morrer uma morte de cruz por cada um de nós, para que os nossos pecados sejam apagados, sejam cancelados e nós tenhamos uma vida nova, Pai. A gente te agradece, porque a gente tem sim um novo fôlego, e esse novo fôlego, ele vem através de Jesus, que não simplesmente morreu, mas que também ressuscitou e nos deu vida. Te agradecemos, Jesus, pela Tua vinda, te agradecemos, porque o Senhor veio habitar entre nós e nos dá realmente um novo caminho, uma nova esperança e uma nova vida. Te louvamos por tudo que você é. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Que a gente possa ter uma excelente semana, lembrando quem é realmente o nosso Salvador, lembrando aonde está a nossa esperança. Que Deus te abençoe muito e que você continue sendo bênção para esse mundo com Jesus habitando em você. Deus te abençoe.